Fala pessoal, beleza? Eu quero começar aqui também com um vídeo rapidinho. Esse aqui é o canal do Nômade Raiz, o nome dele é André. Se você não segue, eu sugiro seguir o canal dele, que é muito legal. Ele faz turismo por um monte de país doido, ele sai andando na rua, tranquilão. Ele sai na rua de forma bem espontânea, conversa com as pessoas na rua e tal. Eu acho muito legal, e assim, e ele mostra uns países, uns lugares que não são países mainstream, sabe? Muito turístico. Eh, o ponto aqui não é falar dele e nem do canal dele em si, eu só quero mostrar esse pedacinho aqui, porque gerou um pouquinho de discussão. Eu percebo aqui nos canais que eu vejo um pessoal do Japão, tem muita gente que ficou incomodada, e eu acho que o pessoal deve encher o saco dele um pouco, porque ele até comentou isso: "Ah, mas eu gosto do Japão e tal". Aqui ele tá comentando o ranking dos países que ele mais odiou. No primeiro ele colocou o Japão, ele explica por quê, eu não vou colocar exatamente por quê, mas só o trechinho do vídeo aqui pra vocês verem. Obviamente, seguido dessa pergunta aí, né? Sempre me perguntam qual o pior país que eu já passei. Bom, eu diria que eu já passei por vários países ruins aí, mas se for para colocar agora no topo da lista, eu colocaria aí Japão e Coreia do Sul. Ah, mas você é maluco? Eu gosto do Japão, que não sei o que lá. Bom, isso aqui é minha opinião. É porque tem muito brasileiro aí que é fã do Japão, né? Você não pode falar mal do Japão nem da Coreia do Sul, que... Ai, meu Deus! Palhaçada. Então eu colocaria aí Japão e Coreia do Sul como um dos piores lugares que eu já passei. É porque depois de um tempo, pessoal, quando Ó, presta atenção agora que ele vai falar que é muito importante, que é o principal ponto que eu quero discutir aqui nesse vídeo, hein. você cansa de fazer esse turismo tradicional, né? Depois de viajar muito tempo, você quer se conectar com os locais, você quer entender mais sobre a cultura, né? Fora daquela bolha do turismo Então aqui, ó, ali. E nesses lugares é praticamente impossível você se conectar com os locais. então assim, ele fala que principal motivo dele é de que ele gosta de conectar com os locais, mas deixa eu só voltar aqui uma coisa que eu achei muito importante, ó. É porque Ó depois de um agora. tempo, pessoal, quando você cansa de fazer esse turismo tradicional, né? Depois de viajar muito tempo, você quer se conectar com os locais, você quer... Isso, beleza. Eu acho que é só isso daí que eu queria mostrar desse vídeo. Eu sugiro fortemente, acompanhar o trabalho dele, é muito legal. Em particular esse vídeo, eu acho que vale muito a pena, ele já viajou muito, ele já se conectou muito com as pessoas e se desconecta e conecta. Então, assim, eu gosto de comentar que a fase do imigrante, né, quem viaja e tal, isso existe em um monte de coisa, a psicologia é o ponto que eu quero trazer aqui. Existe 5 fases, né, e ele como um viajante, assim, muito experiente, ele sempre está navegando entre as 3 fases, hã, da imigração aqui. Eu vou mudar aqui para cá. Então como ele falou, depois que você viaja muito, você já fica meio descolado desse turismo padrão. O que que é o turismo padrão? Você junta um monte de dinheiro, você junta um monte de expectativa. O lado psicológico, você cria um monte de expectativa, sonhos. Você vai num lugar e você não quer perder tempo. Você quer sair andando na rua, nos becos, nos buracos. Por quê? De repente já vê num lugar que esse tipo de coisa não te atrai. Então você quer ir nos pontos turísticos mais famosos, nos lugares que são mais hypado. Ai, deixa eu tirar aqui. Nos lugares que são mais hypado, você quer conhecer, você quer viajar. Então esse é o forma de turismo normal. Eh, mas aí eu quero trazer aqui para o meu lado, para o meu tópico, que é como isso se conecta nas fases da imigração. Então a fase da imigração são 5 fases basicamente, são 4 mas, né, pode ter uma quinta aí, eu só vou ler aqui rapidinho porque vai refrescar a memória aqui. Então a primeira fase da imigração é a lua de mel. É como uma lua de mel, tudo começa, tudo é lindo, tudo é bonito, você fica maravilhoso, você chega no lugar, você fala: "Uau, tô no paraíso", certo? Isso quando você acaba de chegar num lugar que você queria muito. Mas quando você passa a viver lá, quando você imigra, quando você começa a tentar ter mais raiz, ou como ele disse aí no vídeo, quando você tenta ter mais conexão, você inevitavelmente acaba indo para uma outra fase, que é a segunda fase, a fase da rejeição e a frustração, que é exatamente o que pegou ele no Japão e na Coreia.
E depois dessa fase, a terceira fase, que é de ajustes e adaptação, que é exatamente o que ele tenta fazer em todo lugar que ele vai. Então, ele vai num país novo, um idioma novo, uma cultura nova, ele sai andando e sai tentando trocar ideia com as pessoas para meio que se ajustar ali naquele momento. Ele não vai viver lá para sempre, mas ele tá ali por 2, 3 semanas, um mês. Então ele já, como ele viaja muito, eh, não existe mais tanto a lua de mel para ele. A lua de mel pra ele já funciona de outra forma. Já não é mais aquele impacto, sair no aeroporto e uau, aquela coisa, emoção, aqueles orgasmos e tal. Não, isso pra quem viaja muito, isso já passa. A lua de mel já começa a se estragar já no aeroporto, você tem que ir para o aeroporto, tem que fazer check-in, você tem que fazer isso, é visto e não sei o quê. É toda a burocracia, aí você fica cansado de viajar. Então muda um pouco. Então no caso aí do André, no caso aí do André do canal Nômade Raiz, a lua de mel para ele já não impacta tanto e ele, inconscientemente, ele consegue pular a fase da lua de mel. É claro que ele ainda provavelmente ele chega no lugar: "Ó, que legal aqui, seu é um país diferente, você tem um negócio da hora, tem um negócio não da hora". Ainda tem, mas é diferente, é um pouco menor. E aí o que acontece, ele conscientemente ele já sabe, ele já se treinou, ele já sabe como jogar o jogo de ir direto para o estágio 3. Que seria o estágio, de ajustes e adaptação. Então ele se ajusta ao lugar, pode ver, ele vai na China, ele aprende a falar obrigado, com licença, ele vai em país árabe, ele fica falando salam aleikum e tal, ele se adaptou ali naquele local para fazer uma conexão, entendeu? E para se ajustar, então quando ele se conecta com alguém, ele conversa com alguém, ele troca uma ideia, ele começa a se adaptar naquele lugar, porque ele começa a entender como as pessoas falam, como as pessoas interagem, o que que elas comem. Então assim, é a terceira fase da imigração. Mas aí ele, pelos vídeos dele, a gente não, claro, a gente não a gente não tá com ele 24 horas por dia e ele não abre muito a intimidade dele de todos os detalhes que aconteceu. Ele grava, claro, parece que boa parte do que ele faz lá e compartilha isso pelos vídeos, né. Mas aí a questão da rejeição e frustração não é tão evidente, porque ele, de repente, não vale a pena para ele compartilhar esse tipo de coisa. Talvez não gere engajamento, é uma coisa desagradável, de repente, para ele. "Pô, é uma situação chata, não vou mostrar aqui". Em particular com o Japão e com a Coreia, o meu ponto de vista, e eu acho que é muito válido para qualquer pessoa, para todo mundo, é é o seguinte: são países muito diferentes, são países que existem. O mundo se poderia dividir em várias regiões, vamos dizer assim, culturalmente falando. Existe o mundo americano, vamos dizer assim, europeu, né, anglo-saxão. Existe o mundo árabe. Existe o mundo soviético, russo ali e tal, né, que usa as línguas, esqueci o nome. Que usa o tipo idioma russo lá, como que fala? Cirílico, enfim. E existe o mundo asiático. E dentro do mundo asiático, ele se divide em vários. Tem umas discussões aí se Índia é ou não asiático, mas eu considero que é da parte da Ásia. Então, só a Índia é um mundo à parte, não existe outro país que é como a Índia. Tem o Sri Lanka e tal, tem uns do lado. Mas a Índia é muito de um jeito só. Aí você vai para outros países da Ásia, muitos países asiáticos, eles são muito, herdaram muita coisa da China. Então eles se assemelham de muita forma. O que eles comem, como eles fazem, até a forma como eles pensam. Acho que esse é o ponto. Mas aí você tem o Japão e você tem a Coreia. Eles fisicamente estão muito perto. O Japão está muito aberto para o mundo. Muita gente está indo para lá. O problema é que eles funcionam e eles são de um jeito muito diferente, impactante pra de forma positiva e de forma negativa. E aí que entra o problema, você chega lá com a lua de mel, aí você já dá de cara com certas coisas que te dá rejeição e frustração. Foi o que aconteceu com ele, ele estava lá, ele não conseguia se conectar com ninguém, é um silêncio, as pessoas não falam, existem leis, como ele diz no vídeo, que faz você não ter contato com as pessoas, ser uma pessoa fria. Palavras dele, tá. Aí, isso criou uma rejeição instantânea nele, ele
cara, eu não quero mais estar aqui, eu não gosto disso aqui. Não é pra ele. Como ele disse, é a opinião dele. E aí o que eu quero trazer aqui pra quem me assiste aí e tal, e a forma como eu penso é o seguinte: quando você vai viajar, quando você vai pensar em imigrar, querer morar num outro país, você tem que tomar muito cuidado com as suas expectativas, tá? Porque assim, você conhece o Japão de anime, você conhece o Japão pelos filmes, você conhece a Europa, sei lá, a Inglaterra ou a Escócia por causa de livros que você lê, por causa, né, de dramas e literatura, ou você gosta da Coreia por causa de dorama. Os gringos aqui, os asiáticos, gostam do Brasil porque os brasileiros têm os homens mais sexy, as mulheres mais sexy, joga futebol, todo mundo é caloroso, todo mundo é barriga tanquinho, moreno, sarado e tal. E a gente sabe que isso são fantasias que se criam, né? Isso não existe. O mundo real é o mundo real em qualquer lugar. Você acorda cansado, você acorda estressado, você acorda cheio de problema, e aí você tem que enfrentar o dia a dia com as ferramentas burocráticas que aquele lugar te dá. Seja no Brasil, seja no Japão, seja onde for. E às vezes é muito diferente. E aí a forma que você pensa, imagine, você tem a sua forma lógica de pensar sobre a vida e sobre as coisas. Aí você vai num lugar que eles têm uma forma totalmente diferente, que não bate, não dá certo. Então assim, outro dia eu vi até um outro vídeo, acho que não vale a pena muito misturar as coisas aqui, mas eu vi um vídeo de uma menina, o cara comentando de uma brasileira que acabou de mudar para o Japão e teve vários problemas lá, e teve briga e não sei o que, ela tá desistindo, ela odeia o Japão e tal. É a mesma situação, às vezes, venderam para ela uma ideia: "Vem para o Japão que você vai ganhar dinheiro, vem trabalhar em fábrica e tal". Mas aí, qual era o contexto de vida de uma pessoa dessa? Aí vai para o Japão trabalhar em fábrica, então ela sai de um contexto e vai para outro. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas acho que tô fugindo muito do tópico aqui. Mas meu ponto é o seguinte, alinha muitas expectativas, você tem que entender, eu acho que se ficar claro para você que existem essas fases da imigração, essas etapas, né, tem uma lua de mel, a rejeição que ela vai acontecer e a frustração, e depois a adaptação, e aí aí depois de uns 2, 3 anos, até mais, vem a fase da aceitação, da integração e do biculturalismo, né, quando você realmente se integrou na sociedade ali no lugar que você tá vivendo e tal, né. Então existe essas etapas, existem esses passos, essas fases, elas demoram, elas não são rápidas. Quando você tá experiente de certa forma viajando, ou você já trabalha com pessoas de outra cultura e você se interessa, você vai atrás, você entende, você também também tem a mente mais aberta e também você dá o braço a torcer de vez em quando, e você entende as diferenças, você respeita as diferenças, eu acho que facilita mais as coisas e facilita mais as transições de uma fase para outra. Então, tem muita gente que é super, uau, fica na lua de mel ali para o resto da vida e quer ficar na lua de mel para sempre, e não aceita que o mundo vive, entendeu? Isso não é legal. Então, assim, naturalmente você vai passar pelas fases, e quanto mais você tiver consciência disso, e mais foco você tiver, se você tiver um foco, um plano, você vai passar por elas e vai virar história e vai virar experiência, tá bom? No caso dele, ele teve uns estresses e tal, ele estava ali como turista por um mês, eu não sei quanto. Ele tinha toda a opção do mundo, ele tinha toda a chance e a opção também de falar: "Cara, não gostei daqui, eu vou embora, porque aqui não é pra mim, valeu, falou e tchau". E é o que ele fez, é isso aí, ele tá no direito dele, tá tudo certo. Quem gosta do Japão por algum motivo, quem não gosta, não gosta por algum motivo. Quem gosta do Brasil por seus motivos, quem não gosta do Brasil, não gosta pelos seus motivos também. Tá bom, pessoal? Então fica aí, acho que esse é o ponto, desse vídeo, assim, a questão psicológica de quando você vai visitar um lugar diferente, quando você vai mudar, ou até mesmo turistar aí, né, que nem o André do Nômade, Raiz. Eh, Faz sentido pra você? O que que você acha? Você acha que isso tem a ver com o vídeo? Você acha que essa questão psicológica faz sentido no vídeo dele? Eu acho que faz, mas o que que você acha? Você já passou por isso também? Deixa aí nos comentários aí embaixo alguma pergunta, alguma questão, me diz aí o que que você acha disso. Você já passou por isso, de repente, no Japão? Se você que tá me assistindo tá no Japão, beleza? Eu tô muito curioso em saber.
Obrigado por estar aqui. Eu sou o Maurício, esse é meu canal MG Fala e até o próximo vídeo.